Irmãos e irmãs, com muita alegria que a gente se encontra nessa segunda-feira para começar essa semana de atividades, buscando nos iluminar pela Palavra de Deus. E vamos ouvir o Santo Evangelho de hoje, então, que é o do capítulo 14 de São Mateus, versículos 22 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma." E gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro caminhando sobre a água." Ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, aportaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes. Suplicavam que pudesse ao menos tocar a franja do seu manto. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, nessa segunda-feira, ouvimos esse Evangelho, que é muito bonito para a nossa fé, em que a gente compreende a mensagem que o texto quer passar. Depois do episódio da Jesus que entra no barco, vem andando sobre o mar, que entra no barco, e tudo se acalma, vem o grande testemunho de fé. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Com certeza é isso que o evangelista quer chamar a nossa atenção, irmãos e irmãs, quer nos levar à fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus no meio de nós. Este Filho de Deus, que na boca de Pedro é reconhecido como Senhor. Senhor, se és tu, faça-me caminhar até ti. Senhor, salva-me. Duas expressões, duas falas de Pedro, em que ele se dirige a Jesus como Senhor, onde ele proclama o senhorio de Jesus sobre tudo e sobre todos. O senhorio de Jesus sobre a vida, o senhorio de Jesus sobre a criação, o senhorio de Jesus, inclusive, diante das forças do mal. Como o mar representava, lembrando que naquela época o mar era considerado como habitação dos demônios, a noite, sinal da escuridão, representando também as trevas da vida. Então, nessas situações, reconhecer que Jesus é o Senhor, como Pedro fez, significa proclamar o senhorio de Deus sobre tudo e sobre todos. E esse senhorio é revelado agora em Jesus, nosso Senhor.
E é assim que a gente é chamado a compreender essa palavra, tendo a certeza de que na missão que Jesus nos confere enquanto igreja, e a barquinha significa isso, quando Jesus envia, né, os discípulos no barquinho para atravessar o mar, significa isso. É a igreja que Jesus está formando, iniciando para a sua missão, mas que vai passar por inúmeras adversidades, vai passar por inúmeros problemas, vai encontrar inúmeras resistências, porque a igreja sempre vai estar se confrontando com as forças do mal. É para desistirmos? Não. É para desanimarmos? Não. É para termos fé. Fé que Pedro inicialmente teve, mas depois vacilou, porque começou a andar, mas vendo o mar agitado, começou a afundar. E aí a sua fé vacilou. E Jesus lhe repreende. A fé, irmãos e irmãs, que precisamos ter é a fé que deve nos dar a certeza da presença de Deus em nossa vida. É a fé que deve mover o nosso ser cristão no trabalho diário pela construção do reino. É a fé que deve nos ajudar a compreender os desafios da vida, não como motivos para desanimar, mas como motivos para confiar mais ainda em Jesus e saber que Ele é o Senhor de tudo e de todos, então Ele tem mais poder do que as forças das trevas. É essa fé que deve nos motivar a continuar caminhando, aconteça o que acontecer. É essa fé que deve nos motivar a continuar fazendo a nossa parte, aconteça o que acontecer. Afinal, Jesus é o Senhor. E depois, no finalzinho do Evangelho, muitas pessoas, quando eles portaram na região da Galileia, muitas pessoas na região de Genezaré, muitos começam a ir atrás dele, levar as pessoas, os doentes, nem para que tocassem na barra de seu manto. É isto. Olha o que o poder de Deus é capaz de fazer em nossa vida. Então busquemos mais a Deus, fortaleçamos a nossa fé, confiemos mais ainda em Deus, mas continuemos fazendo a nossa parte. Que Jesus nos ajude e peçamos essa graça a Ele. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa segunda-feira para todos.